A gente sempre fala aqui no Jornal Anhanguera, quando vai tratar, por exemplo, de algum caso que está sendo investigado, que é preciso esperar o trabalho da perícia, que é preciso esperar o laudo da perícia. Esse trabalho é sempre muito importante para que, por exemplo, acidentes de trânsito sejam solucionados. Foi o que aconteceu num caso recente, no caso da morte daquele jovem, o Bruno Marques, que foi atropelado quando estava na portaria do prédio onde ele morava, na Avenida T13, no setor Bela Vista, aqui na capital. O laudo feito pela Polícia Técnico-Científica ali no local do acidente mostrou a participação de cada uma das motoristas envolvidas nesse acidente. Agora a gente vai falar um pouquinho mais, então, sobre esse trabalho dos peritos. O trabalho exige calma e paciência da equipe de perícia, além de pelo menos um conhecimento razoável na área de exatas. Isso porque entender a dinâmica de um acidente envolve medição de distância e cálculos que são minuciosamente registrados em tabelas. E quando há imagens do circuito de segurança, o perito precisa analisar tudo o que está acontecendo em volta numa metodologia de geometria projetiva, onde se vê a imagem no formato tridimensional. Esse recurso possibilita à perícia do Instituto de Criminalística estudar cada segundo que antecedeu ao acidente por camadas, em imagens sobrepostas. Então a gente tem a diferença de tempo que fez com que o veículo saísse daqui e chegasse aqui, e a gente consegue inferir a distância que ele percorreu. E aí, a partir disso, a gente consegue fazer o cálculo da velocidade média desse veículo nesse trecho que ele percorreu. Nesse caso, ele estava acima da velocidade da via. O caso que o perito se refere trata-se do acidente na T13 com a S5 no setor Bueno no mês passado, onde um jovem de 18 anos foi atropelado quando saía do prédio para passear com um cachorro. O carro entrou no canteiro do edifício e acertou Bruno Marques. O laudo da perícia, que foi encaminhado ao judiciário, descobriu 2 infrações. Uma das condutoras estava acima da velocidade permitida na via e a outra avançou o sinal de pare. Mas a técnica utilizada no laboratório de áudio e imagem é apenas uma das diversas outras utilizadas pelos peritos. Na verdade, é na rua que as informações mais importantes são coletadas para entender a dinâmica de um acidente ou atropelamento. Até porque, de acordo com os peritos, só em cerca de 30% dos casos é que um acidente ou atropelamento dispõe de imagens de câmeras de segurança para auxiliar no estudo técnico. Nós fizemos perícia de local. O mais importante em caso de acidente de trânsito é determinar o local na via em que se deu a colisão ou o atropelamento, né? A partir deste ponto especificado, nós podemos fazer medidas. Essas medidas vão ser desde o sítio de colisão até o repouso final do veículo, e assim a gente consegue determinar, a partir da orientação dos danos, nas avarias, o sentido em que cada um trafegava, e podemos depois fazer cálculos. Esses cálculos são cálculos físicos e matemáticos, que nos permitem estimar velocidade e nos permitem calcular evitabilidade nos casos em que ocorreu o excesso de velocidade. Por isso, é tão importante manter o local intacto até a chegada destes profissionais. Eles precisam entender a logística do acidente, fotografar, fazer cálculos físicos e matemáticos, identificar marcas que muitas vezes são imperceptíveis aos nossos olhos. A parte mais importante da perícia de local é que o local se mantenha preservado. Essa preservação de local garante que todos os vestígios, ou a maioria deles, estejam no local em que eles foram produzidos, para que não haja distorções nas nossas análises. E a partir desse trabalho minucioso conseguimos produzir o laudo pericial e realizar os cálculos.